Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção. Na aula de hoje continuaremos falando sobre a questão de sequenciamento de produção, só que na aula de hoje a gente vai ver uma regra de sequenciamento, um modelo de sequenciamento, que é a regra de Johnson, que pode nos ajudar na hora de definir uma sequência de produção. Aqui só para relembrar rapidinho o que era sequenciar a produção. Refere-se a definir as prioridades segundo as quais as atividades devem ocorrer no sistema de operações no intuito de atingir um conjunto de objetivos de desempenho. Então, o sequenciamento, como a gente havia comentado na aula anterior, é determinar qual que é a sequência de produção, qual que é a sequência que os produtos vão entrar na sua fábrica, ok? A regra de Johnson é um algoritmo que minimiza o lead time total de um conjunto de ordens processadas em dois recursos sucessivos, ou seja, em dois recursos de trabalho. Ela vai tentar sequenciar, esse algoritmo vai ajudar a gente a sequenciar a produção em dois recursos sucessivos. Ou seja, no nosso exemplo, ou aqui no nosso slide, o que a gente consegue observar? Eu tenho três produtos, três matérias-primas, MP1, MP2 e MP3, precisam passar nessa sequência pela máquina 1 e a máquina 2 para serem fabricados o produto 1, o produto 2 e o produto 3. Então, a regra de Johnson vai determinar para a gente qual que é a sequência que a gente vai fazer. Será que a gente vai fazer primeiro o produto 2? Será que é o produto 3? Será que é o produto 1? É isso que essa regra, esse algoritmo vai nos ajudar. Quais são as etapas para a gente conseguir fazer esse sequenciamento? Primeira etapa é selecionar o menor tempo entre todos os tempos de processamento da lista de ordens a serem programadas nas máquinas. Máquina A é a primeira máquina e máquina B é a segunda máquina. No caso de empate, escolha qualquer um. Então, segundo esse algoritmo, o que a gente precisa fazer? Olhar todos os tempos de processo dos produtos nas máquinas 1 e 2 e selecionar aquele que é o menor tempo, seja na máquina 1 ou na máquina 2. Segundo passo, se o tempo escolhido for na máquina A, programa essa ordem no início. Se o escolhido for na máquina B, programa essa ordem para o final. Então, eu vou olhar na minha planilha de tempos de processo e verificar o seguinte, olha, o menor tempo está na máquina A, então vou programar no início, vai ser o primeiro que eu vou fazer. Não, o menor tempo de processo está na máquina B, vai ser a última coisa que eu vou fazer. E o passo 3, elimine a ordem escolhida da lista de ordens a serem programadas e retorne ao passo 1 até programar todas as ordens. Uma vez que eu programei, eu tiro aquela ordem da minha planilha e volto ao passo 1. Olho para a planilha novamente, qual que é o menor tempo. Se o menor tempo estiver na máquina A, eu programo por primeiro. Se estiver na máquina B, eu programo como última tarefa. Ok? Vamos lá, seguindo. Vamos fazer um exemplo que a gente pode conseguir entender melhor esse algoritmo. Você foi contratado para sequenciar a produção em uma empresa que faz impressão e encadernação de livros infantis e, de acordo com a regra de Johnson, realiza o sequenciamento de produção. Então, o que é isso? Imagine que a gente foi trabalhar numa empresa que faz impressão de livros e encadernação e aí a gente precisa fazer o sequenciamento. Sempre lembrando que a gente precisa obedecer uma regra. Eu não consigo encadernar o livro sem antes ter impresso ele, sem antes ter imprimido as folhas do livro. Então, eu tenho que obedecer essa sequência. Primeiro eu faço a impressão e depois eu faço a encadernação. Ok? Vamos para a nossa tabela de tempos. Então, eu tenho aqui o livro A, o livro B, o livro C, até o livro F. Ou seja, eu tenho 6 livros para fazer impressão e encadernação. Segunda coisa, eu tenho os tempos de processo. Olha, para imprimir o livro A, eu demoro 46 minutos. Para imprimir o livro B, eu demoro 35 minutos. O C, 65, e eu tenho todos os tempos de impressão. E quanto demora a encadernação? Do livro A demora 60 minutos. Do livro B, eu demoro 65 minutos para encadernar. Do livro C, 58. E aí eu tenho todos os tempos, então, de impressão de cada livro e o tempo de encadernação de cada livro. Ok? Tendo isso em mãos, a gente consegue agora trabalhar com a questão do algoritmo de Johnson. Como é que a gente vai fazer?
Primeiro passo, selecionar o menor tempo entre todos os tempos de processamento. Ok? Então vamos ver na nossa lista aonde está o menor tempo de processamento. Olha comigo aqui na nossa tabela. Olhando para a tabela, aonde está o menor tempo de processamento? Aí falar, Alessandro, o menor tempo de processamento está aqui, ó, no livro B, a impressão, demora 35 minutos. Esse é o menor tempo, seja de todos os livros entre imprimir e encadernar. É o menor tempo na minha tabela. Ok, correto. 35 minutos é o menor tempo. Então a gente cumpriu o primeiro passo, que era identificar o menor tempo. Qual que é o segundo passo que nós precisamos fazer? Se o tempo escolhido for na máquina A, programe essa ordem no início. Se o tempo escolhido for na máquina B, programe essa ordem para o final. Vamos ver na nossa tabela onde está esse tempo? Primeira coisa, máquina A é o primeiro processo, é a impressão. Máquina B é o segundo processo, é a encadernação. Então, o livro B, o menor tempo é a impressão, é 35 minutos e está na máquina A. Segundo a minha regra, é o primeiro livro que eu vou imprimir para depois encadernar. Vamos começar a sequenciar? Então eu tenho aqui máquina A, que é a impressão, máquina B, que é a encadernação, e o primeiro que eu vou fazer é livro, eu vou imprimir o livro e, obviamente, depois que eu imprimir, eu mando ele para encadernar, que obrigatoriamente eu tenho que seguir essa sequência. Eu preciso imprimir para depois encadernar. Então, se eu programei a máquina A para imprimir primeiro B, a primeira encadernação vai ser de B. Ok? Feito isso, qual que é o terceiro passo? Eliminar a ordem escolhida da lista e voltar ao passo 1. Então, a gente já programou o B, a gente vai tirar o B da nossa lista e voltar ao passo 1. Qual que era o passo 1? Olhar na nossa lista qual que é o menor tempo entre todos os tempos da nossa tabela. Tô lá, vamos tirar o livro B da nossa programação? Pronto, sumiu o nosso livro B da nossa tabela. Passo 1, qual que é o menor tempo? Olhando aqui, o menor tempo vai estar onde? Vai estar na encadernação, aqui 40, que é o livro D. Então, de todos os tempos que eu tenho agora, o menor tempo é 40 minutos e esse tempo se refere ao tempo de encadernação do livro D. Ok? Segundo o algoritmo de Johnson, o que vai acontecer? Se o tempo estiver na máquina A, eu programo primeiro. Na máquina B, eu programo por último. Não era esse o nosso passo 2? Se o tempo escolhido for na máquina B, eu programo essa ordem para o final. Então, eu estou lá. É máquina B, para reforçar. É a encadernação, é a segunda etapa, é o item D. Tem que programar ele no final. Vamos ver aonde vai ficar? Então, olha, eu tenho lá máquina A, máquina B. A primeira a imprimir é o B, a encadernar é o B. A última coisa que eu vou fazer, a última encadernação, vai ser do D. Foi lá para o final, ok? Seguindo o método, a gente agora vai ter que descobrir qual que é o menor tempo, tirando o B e o D da nossa planilha, ok? Então, eu vou tirar o livro D da nossa planilha. O que sobrou entre os livros que sobraram, aonde está agora o menor tempo? O menor tempo agora está para o livro A. O livro A, ele demora 46 minutos para ser impresso. Esse é o menor tempo da minha planilha. Seguindo o algoritmo, ele fala o quê? Se o menor tempo estiver na máquina A, a impressão é a primeira atividade, é máquina A. Então, eu vou programar ele primeiro. Se tivesse na máquina B, seria por último. Vamos ver como é que fica? Então, o livro A passa a ser o segundo livro que eu vou imprimir. Por quê? Porque o primeiro livro é o livro B. Então, eu imprimo B,
mando ele para encadernar. Terminei de imprimir B, eu vou começar a imprimir o livro A e mando ele para encadernar. Uma vez que eu já programei o B e o A, eu passo para o segundo passo. Volto para o primeiro passo do nosso modelo, da regra de Johnson. Volta lá na tabela e descobre o menor tempo. Vamos eliminar o livro A? O que sobrou? Sobraram os livros C, E e F. Aonde está o menor tempo? O menor tempo é a impressão do livro E. E a impressão é máquina A. Seguindo a regra de Johnson, o que ele falava? Se o tempo estiver na primeira máquina, ele vai programar primeiro. Vamos ver o que acontece? Na nossa programação, então, eu tenho máquina A, máquina B, primeiro livro, livro B, mando encadernar. Segundo livro para imprimir, livro A, quando terminar, vai lá ser encadernado. Terceiro livro, livro E. Quando terminar ele, eu mando para ser encadernado. E lá, o nosso último livrinho lá para fazer, continua sendo o livro D para ser encadernado. Ok? Vamos seguir. Seguindo o nosso sistemática, eu vou eliminar da tabela o livro E e vão me sobrar agora dois livros, o livro C e o livro F. Agora você já sabe que o procedimento é encontrar o menor tempo na nossa tabela. Aonde está o menor tempo? Está no livro F, impressão, que é máquina A. Ok? Então você já sabe se está na máquina A, ele vai programar primeiro. Ok? Vamos lá para a nossa tabela de programação. Eu tenho máquina A, de novo, já programei o livro B, vai para ser encadernado, depois livro A, vai lá para ser encadernado, depois livro E, vai lá para ser encadernado e depois livro F, vai lá para ser encadernado, sobrando por último aqui o nosso livro D. Ok? Indo por último na nossa tabela, nem precisa... O que vai sobrar, nem precisaríamos olhar, mas vai sobrar o livro C como o último livro da nossa tabela. Agora eu nem preciso olhar se o tempo está na máquina A ou B, porque é o meu último livro. Fazendo a programação, vamos ver o que acontece? Então a programação completa. Máquina A, inicia com o livro B, imprimir, manda encadernar na máquina B. Uma vez que terminei de imprimir o livro B na máquina A, eu pego o livro A e vou imprimir e depois mandar encadernar. Depois eu faço o livro E, eu imprimo o livro E, mando ele encadernar, depois o livro F, mando encadernar, depois o livro C, mando encadernar, e lá o nosso último livrinho lá, o livro D, que era a última coisa que a gente realmente tinha planejado ser feito, planejado imprimir e planejado ele ser encadernado. Colocando os tempos, como a gente vai ficar? Então eu tenho máquina A, está aqui os tempos de processo, demora 35 minutos o livro B, 46 minutos o livro A, 50 minutos o livro E, 53 o livro F, 65 o livro C e 57 o livro D. Se eu somar todos esses tempos, vão me dar 306 minutos para mim imprimir todos esses livros. Ok? O que vai acontecer na máquina B? Coisa interessante que a gente precisa observar é que vai existir um tempo ocioso aqui na minha máquina B. Por quê? Porque quando eu começar a imprimir o livro A, eu não tenho nada para fazer na máquina B. Então esses 35 minutos vão contar como tempo, nesse nosso exemplo, como tempo ocioso da máquina B. Eu vou começar a imprimir, a máquina B vai estar lá paradinha, aguardando o livro B chegar para ser encadernado. Ok? Uma vez que chegou o livro B, ela vai gastar 65 minutos para processar o livro B. Quando ela terminar de processar o livro B ou de encadernar, o livro A já vai estar pronto para ser encadernado. Por quê? Porque ele demora 46 minutos para ser impresso.
Ou seja, o livro A eu termino de imprimir antes de encadernar o livro B. Então, uma vez terminou, a máquina B já pode começar a processar o livro A. Seguindo, né, nessa sistemática que a gente está fazendo, comecei a fabricar o livro A. 60 minutos depois, ele está encadernado. O livro E, como o tempo de processo dele aqui é menor, ele já vai estar disponível para ser encadernado, ou seja, não vai ter o tempo ocioso nesse caso, como houve no início do meu processo. Somando todos os tempos de processo, 65 mais 60, 60, 70, 58 mais 40, mais os 35 minutos de tempo ocioso, tenho que o tempo total da minha máquina B será de 388 minutos. Né? Então, na realidade, eu somei todo o tempo de processo, mais os 35 minutos ociosos. Ok, pessoal? Entendido a regra? Aqui eu só delimitei um ponto importante aqui para a gente, que em alguns momentos, né, a gente tem que os nossos livros, depois de impressos, vão ficar paradinhos ali, aguardando em estoque. Então, quando eu terminar de imprimir o livro A, ele vai ficar 19 minutinhos ali, aguardando a máquina B terminar de encadernar o livro B, para depois processar. Assim como o livro E vai ficar ali 29 minutinhos parado, aguardando a máquina B terminar de fabricar ou de encadernar o livro A, para depois ele entrar e ser encadernado na máquina B. Ok? Dúvidas em relação a isso? Acredito que não. Qualquer dúvida, consultem o material. Obrigado e aguardo vocês para a próxima aula.